E hoje vamos de recheio e é um dos melhores recheios de chocolate. E esse recheio é bem versátil, você pode utilizar praticamente em todos os produtos, basta você dar o ponto ideal para cada necessidade. E você pode utilizar ele para rechear, para decorar e para cobrir bolos. O ponto de bico dele também fica perfeito. E eu tenho certeza que esse conteúdo fará diferença nas suas produções, principalmente agora de Páscoa, e te trará muitos clientes. Então, vem comigo conferir esse conteúdo e fique até o final para você pegar todas as dicas. E as quantidades que eu vou passar aqui para vocês são 2 receitas. Então, se você quiser apenas uma receita, faça tudo pela metade. Se ficar na dúvida, deixa nos comentários que eu também deixo na descrição uma receita. Para ele, eu utilizei 2 caixas de leite condensado, 80 gramas de chocolate em pó, aqui estou utilizando 50% cacau, e se você não puder pesar, dá em torno de 5 colheres de sopa. E primeira etapa, já para evitar totalmente os gruminhos, vou misturar muito bem esses 2 ingredientes. Feito isso, venho com 2 caixas de creme de leite, totalizando 400 gramas. E a segunda etapa, para evitar totalmente os gruminhos, é misturar muito bem quando a gente acrescenta o creme de leite. Eu sempre falo isso aqui no canal, o creme de leite também contém alguns espessantes. Se a gente não mistura muito bem nesse momento, pode sim ficar com os gruminhos esbranquiçados, umas bolinhas brancas no recheio. E essas bolinhas são terríveis, principalmente para o recheio de chocolate. O recheio branco, ele nem vai aparecer, mas o recheio de chocolate é terrível. E pode reparar, gente, um creme de leite de boa qualidade também tem espessantes na composição. Então, faça sempre essa segunda etapa para evitar os gruminhos. Depois venho com 400 ml de leite, estou utilizando o integral. 200 gramas de chocolate, estou utilizando o chocolate nobre mesmo e no sabor meio amargo. Esse recheio é trufado de chocolate meio amargo. Ah, posso utilizar outro? Gente, até pode, mas eu não recomendo. E 50 gramas de margarina, estou utilizando sem sal. A margarina é uma gordura necessária para esse recheio. A gordura aqui vai trazer brilho para o recheio, durabilidade, que a gordura traz em todos os preparos, e cremosidade. Assim como as gorduras dos outros ingredientes, como do chocolate, do creme de leite, do leite condensado, do leite. E por isso, escolham sempre ingredientes de boa qualidade para você ter um resultado melhor. Principalmente para esses recheios trufados, onde a gente quer mais sabor. E é nesse sabor, nesses detalhes, que a gente consegue fazer a diferença. Tem sim alguns recheios e cremes que a gente pode fazer algumas adaptações para a gente reduzir o custo da nossa receita, da nossa produção. Mas esse eu recomendo fortemente que você siga a receita e utilize ingredientes de boa qualidade. E eu recomendo isso porque eu vou trazer muitas receitas utilizando esse recheio, até mesmo cobrindo bolos. E o cozimento desse recheio é o modo de preparo tradicional, fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso. O ponto do recheio eu posso deixar de acordo com a minha necessidade, eu posso deixar uma cobertura, um recheio mais fluido, um recheio mais firme. Aqui eu vou deixar o ponto ideal mesmo para rechear um bolo. E eu fiz aqui, gente, na mão mesmo, não fiz na panela mexedora, porque sempre tem dúvidas. Bruna, como eu faço um recheio de chocolate que fique bem cremoso, ideal para eu rechear um bolo? Hoje eu vou mostrar certinho para vocês, por isso que eu nem quis utilizar a panela mexedora. E o recheio já passou pelo processo de cozimento. Olha a diferença que já está esse recheio. As bolhas ficam maiores, fica um recheio bem liso e olha a cremosidade e brilho já desse recheio. E o ponto ideal aqui para rechear e ponto de bico é quando eu pego o recheio, coloco sobre ele mesmo, ele não faz montinhos, mas ele não afunda.
Olha, quando eu passo o recheio sobre ele mesmo, eu consigo ver nitidamente como o recheio fica. Gente, o recheio de chocolate, brigadeiro também, a gente sempre precisa deixar ele um ponto antes do que a gente acha que é o ideal. Recheio de chocolate, ele engana muito. E eu confesso pra vocês que eu também já errei muito. Eu cozinhava demais o recheio de chocolate e o recheio de brigadeiro. Gente, depois, quando eu colocava no bolo, ou ficava muito duro, ou ficava vazando do bolo, que era o ponto errado, né? Eu cozinhava muito. Então, quem tem dificuldade com recheio de brigadeiro e chocolate, consiga com essas dicas. Depois que eu desliguei o fogo, eu vou misturar com a ajuda do fouet mais ou menos 1 minuto e meio. Aqui eu já vou resfriar um pouco meu recheio, ativo o brilho, cremosidade. Também retiro alguns gruminhos que possa ter, transfiro para um outro recipiente, coloco um plástico em contato de toda a superfície, vou deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente para eu mostrar certinho o ponto para vocês. E aqui o meu recipiente é de plástico, ideal para receber o calor. Recheio totalmente frio, olha como fica numa cor bem escura. Eu gosto assim, tá, gente? Lembrando que eu utilizei chocolate meio amargo. Mas como eu falei, dá também para fazer adaptações nesse recheio. Ah, Bruna, eu só tenho condições de utilizar a cobertura fracionada. Posso utilizar? Sim, mas utilize também a meio amargo. E outra coisa, gente, cobertura fracionada, ela tem várias linhas. Então, utilize a melhor linha. Eu gosto muito da cobertura blend e meio amargo da Harold, tá? Top da Harold. E a Harold mesmo, assim como outras marcas, tem linhas inferiores da cobertura fracionada. Então, se você optar pela cobertura fracionada, utilize a melhor. E olha o resultado desse recheio. Nem preciso falar, né, gente? Dá cremosidade, brilho. E se vocês repararem, também não tem nenhuma bolinha esbranquiçada. E já postei utilizando esse recheio nos bolos de cenoura, opções para vender na Páscoa. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E vou trazer muito mais receitas utilizando esse recheio, principalmente agora na Páscoa. E desse recheio também, se você quiser transformar em uma mousse trufada, é só acrescentar chantilly batido em ponto firme. E as quantidades de chantilly, como aqui eu fiz 2 receitas, então eu coloco nessas quantidades 400 ml do chantilly batido em ponto firme. E como falei, esse recheio dá ponto de bico e eu tinha de mostrar isso para vocês, né? Aqui estou utilizando o bico 1M, que é um dos melhores e mais acessíveis para confeitaria, e com ele eu consigo fazer vários trabalhos. E pensando na Páscoa, você pode fazer combinações com esse recheio e utilizar ele principalmente para decorar ovos de colher. Ou somente utilizar ele mesmo para rechear. Aqui estou falando de Páscoa, que é a próxima data comemorativa, mas você pode utilizar esse recheio o ano inteiro. Incluir ele no seu cardápio, porque ele é bem versátil e gostoso. A validade desse recheio, exatamente assim do jeito que eu fiz com vocês, é de 10 dias sobre refrigeração. E não se preocupe que não vai cristalizar se você fizer do jeito que eu falei para vocês e utilizar ingredientes de boa qualidade. E ele também pode ser congelado por até 90 dias. Se você tem dúvidas como congelar recheio, aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro esse passo a passo. A gente também precisa saber congelar e descongelar para a gente não perder o sabor e textura do nosso recheio. Eu vou deixar o link na descrição. E aqui também estava trazendo mais uma opção com bico folha, principalmente quem quer cobrir os bolos com esse recheio. E esse recheio ficou pesando 1,558 kg. Já estava descontando ali a travessa na qual ele estava, para mostrar para vocês certinho o rendimento dele. E eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você fizer, depois me conte e me mostre o resultado lá no Instagram ou no grupo do Facebook. Deixo sempre o link na descrição. E acompanhe também os próximos vídeos, pois eu vou trazer muitas ideias de utilização com esse recheio. E se você gostou, compartilhe para mais pessoas, assim você ajuda o canal. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!